Uma mulher idosa com cabelos prateados presos em um coque entrou na academia de jiu-jitsu, o kimono cuidadosamente passado. Sai daqui, vovó, zombou o treinador Jackson, provocando risadas por toda a classe. Mas quando ele desafiou Edith Simons para um combate, ninguém esperava o que aconteceu a seguir, muito menos ele. Edith Simons dobrava cuidadosamente seu kimono branco e o colocava em sua bolsa de ginástica desgastada. Aos 72 anos, seus movimentos eram deliberados, mas precisos, uma vida inteira de disciplina evidente em cada gesto. Ela passou os dedos pelo cinto preto desbotado, suas bordas desgastadas contando histórias de 4 décadas no tatame. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas de seu modesto apartamento. Ela havia-se mudado para essa comunidade suburbana há apenas 3 semanas, após a morte de seu marido. Recomeçar não era fácil, mas Edith nunca fora de se render às circunstâncias. Depois de desfazer as malas com o essencial e organizar seu novo espaço, restava apenas uma coisa a fazer: encontrar um lugar para continuar sua prática de toda a vida. Seus joelhos não estão ficando mais jovens, Eddie murmurou para si mesma, fazendo uma careta ao se levantar. Seu médico fora claro, continua-se movendo ou começa a declinar. Para Edith, nunca houve dúvida sobre qual caminho escolheria. Ela verificou seu reflexo no espelho, cabelos prateados cuidadosamente presos em um coque prático, rosto marcado pela experiência, olhos ainda aguçados e alertas. Ela assentiu para si mesma, uma afirmação silenciosa que fazia antes de cada sessão de treino desde 1980, quando pisou em um tatame pela primeira vez, aos 28 anos. Poucas pessoas conheciam a notável jornada de Edith no jiu-jitsu. Ela treinara sob a tutela do mestre Takahashi por 15 anos antes de seu falecimento, conquistando seu cinto preto quando mulheres no esporte eram raridades. Enquanto criava 2 filhos e apoiava a carreira de seu marido como diretor de escola, ela continuara seu treinamento em silêncio, eventualmente alcançando o 2º grau de cinto preto. Não era algo que ela alardeava. Edith nunca fora de se vangloriar, mas o conhecimento residia em seus músculos, em seus reflexos, na confiança silenciosa com que se movia pelo mundo. Primeiro dia em um novo dojo, lembrou-se, pegando as chaves do carro. É como andar de bicicleta. A viagem até a Elite Martial Arts Academy levou apenas 15 minutos. Do lado de fora, a instalação parecia impressionante: grandes janelas, placas modernas, um estacionamento amplo cheio de veículos caros. O sedã modesto de Edith parecia deslocado entre os SUVs brilhantes e carros esportivos. Ela observou vários jovens homens e mulheres entrando no prédio, a maioria na casa dos 20 e 30 anos, todos parecendo atléticos em suas roupas de ginástica de marca. Edith ajustou seu kimono branco uma última vez antes de sair do carro. A recepcionista, uma jovem com cabelo perfeitamente estilizado e uma expressão cética, olhou para cima quando Edith se aproximou do balcão. "Posso ajudar?", perguntou, o tom sugerindo que duvidava que a mulher idosa estivesse no lugar certo. "Sim, estou interessada em me inscrever no programa de jiu-jitsu", respondeu Edith, sua voz clara e firme. As sobrancelhas da recepcionista se ergueram ligeiramente. "Nossas aulas para adultos são bastante intensas. Talvez você se interesse pelas sessões de yoga para idosos nas manhãs de terça." Edith sorriu pacientemente. "Pratico jiu-jitsu há mais de 40 anos, querida. Estou procurando um lugar para continuar meu treinamento." Um lampejo de descrença cruzou o rosto da recepcionista, mas ela manteve a postura profissional. "Bem, temos uma sessão de tatame aberto começando em 15 minutos. Novos alunos podem observar e depois conversar com um de nossos instrutores sobre a colocação." "Parece perfeito", respondeu Edith. "Você precisará assinar estas dispensas." A recepcionista deslizou vários formulários pelo balcão. "E o treinador Jackson avaliará suas habilidades." Edith assinou os papéis com mão firme, ignorando o ceticismo mal disfarçado da recepcionista. Ao caminhar para a área de vestiário, sentiu os olhos da jovem a seguindo, sem dúvida se perguntando o que uma senhora idosa fazia em uma academia de jiu-jitsu competitiva. Edith sorriu para si mesma. Não seria a primeira vez que a subestimavam. O principal espaço de treinamento da Elite Martial Arts Academy era impressionante, amplo, bem iluminado, com equipamentos de última geração e tatames impecáveis. Cerca de 20 alunos já estavam aquecendo, a maioria vestindo kimonos azuis ou brancos com cintos coloridos indicando vários níveis. Seus movimentos eram precisos, enérgicos, acompanhados pelos sons característicos de pés descalços girando nos tatames e respiração controlada. Edith ficou na borda da área de treinamento, absorvendo a cena com um olhar experiente. As técnicas sendo praticadas eram familiares, fundamentos que ela havia treinado milhares de vezes. Ela notou a execução limpa, o treinamento atento e a atmosfera respeitosa. Parecia uma academia sólida, exatamente o que ela esperava encontrar. Então, ela o avistou, o instrutor-chefe. O treinador Adam Jackson, na casa dos 35 anos, alto e de constituição forte, movia-se com um passo confiante que beirava a arrogância.
Seu kimono azul era adornado com patches de competições, e seu cinto preto estava amarrado com precisão meticulosa. Ele circulava pela sala, corrigindo posturas, demonstrando técnicas e recebendo acenos de deferência de seus alunos. Quando o olhar de Jackson finalmente pousou em Edith, ele congelou momentaneamente. Sua expressão mudou de surpresa para algo próximo de diversão. Ele disse algo a um aluno próximo, um jovem musculoso com cinto roxo, que olhou para Edith e riu. Sem se deixar abalar, Edith entrou no tatame e fez uma reverência, seguindo a etiqueta tradicional do dojo. O burburinho na sala diminuiu gradualmente à medida que mais alunos notavam a mulher idosa de kimono branco. Posso ajudar, senhora? Chamou o treinador Jackson, sua voz ecoando pela sala agora silenciosa. Acho que pode ter entrado na aula errada. O tai chi para idosos é na pequena sala no final do corredor. Uma onda de risadas abafadas percorreu a sala. Edith permaneceu composta, sua expressão neutra. Estou aqui para a aula de jiu-jitsu, respondeu, sua voz clara e firme. Recentemente me mudei para a cidade e estou procurando um lugar para treinar. Jackson trocou olhares com vários de seus alunos séniores, seu sorriso alargando-se. Treinar na sua idade. Ele não fez nenhuma tentativa de esconder sua incredulidade. Sem ofensas, senhora, mas o jiu-jitsu é um esporte de combate fisicamente exigente. Aqui focamos em treinamento de nível competitivo. Estou ciente do que o jiu-jitsu envolve, respondeu Edith calmamente. Pratico desde 1980. Isso provocou mais risadas abafadas na classe. O sorriso de Jackson tornou-se condescendente. Olha, vovó, disse ele, enfatizando a palavra para arrancar mais risadinhas de seus alunos. Aprecio o seu entusiasmo, mas este não é um ambiente amigável para iniciantes. Não temos tempo para ensinar o básico a alguém que pode se machucar. Edith permaneceu imóvel, seus olhos fixos em Jackson. Entendo sua preocupação, mas asseguro que posso me virar. Você consegue sequer se levantar do chão sem ajuda, gritou um dos alunos de cinto azul, causando outra onda de risadas. Jackson ergueu a mão, silenciando a classe, embora sua própria diversão fosse evidente. Que cinto você diz ser? Perguntou ele, enfatizando, diz, com evidente ceticismo. Não digo nada, respondeu Edith, imperturbável pelo tom dele. Conquistei meu cinto preto de 2º grau sob o mestre Hiroshi Takahashi em 1995. O nome não significava nada para a maioria dos alunos, mas a expressão de Jackson vacilou momentaneamente. Takahashi era uma figura lendária em certos círculos, embora nunca tivesse buscado reconhecimento mainstream. Bem, Jackson se recuperou rapidamente, seu sorriso sarcástico retornando. Tenho certeza de que as coisas eram diferentes naquela época. Os padrões evoluíram consideravelmente. Ele gesticulou para a porta com cortesia exagerada. Porque não observa a aula de hoje da área de visitantes? Isso pode ajudá-la a decidir se este é realmente adequado para alguém com sua experiência. O tom de dispensa era claro, disfarçado por uma fachada de preocupação profissional que não conseguia esconder completamente a zombaria subjacente. Vários alunos agora sorriam abertamente, claramente aproveitando o espetáculo da idosa sendo colocada em seu lugar. Mas Edith Simons não havia passado 4 décadas no tatame para ser dispensada tão facilmente. Não vim para assistir, disse Edith, sua voz carregando uma autoridade silenciosa que momentaneamente silenciou a sala. Vim para treinar. O sorriso condescendente de Jackson vacilou ligeiramente. Ele não esperava a resistência da mulher idosa. Ao redor da sala, os alunos trocaram olhares, sua diversão agora tingida de curiosidade. Senhora, começou Jackson, seu tom deliberadamente paciente, como se explicasse algo a uma criança. Temos regulamentos de seguro e protocolos de segurança. Não posso simplesmente deixar alguém na sua condição participar de uma aula avançada sem uma avaliação adequada. Edith assentiu. Isso é razoável. Avalie-me, então. Algumas risadinhas escaparam entre os alunos. Jackson cruzou os braços, seu sorriso retornando. Ele claramente estava gostando de ter uma audiência para esse encontro em comum. Quer que eu a avalie? Perguntou ele, erguendo uma sobrancelha teatralmente. Agora mesmo. É por isso que estou aqui, respondeu Edith simplesmente. Jackson virou-se para sua classe com um encolher de ombros exagerado, jogando para a plateia. Bem, pessoal, parece que estamos mudando o plano de aula de hoje. Aparentemente, precisamos conduzir uma avaliação especial. Ele gesticulou para um jovem de cinto azul. Mike, venha aqui. Preciso que você ajude com uma demonstração. Mike avançou, sorrindo, enquanto Jackson voltava-se para Edith. Este é Mike Peterson, um de nossos alunos intermediários. Se você está falando sério sobre treinar aqui, mostre-nos que pode lidar com uma troca básica com ele. Edith encontrou o olhar de Jackson com firmeza. Prefiro trabalhar com você, treinador Jackson.
A sala ficou completamente silenciosa. Alguém aos fundos deixou escapar um "nossa" abaixo, que foi rapidamente silenciado. A expressão de Jackson endureceu, o humor zombeteiro substituído por algo mais frio. "Eu?", perguntou ele, sua voz perdendo o tom teatral. "Você quer rolar comigo? Se vai avaliar minhas habilidades, isso deve ser feito adequadamente", disse Edith calmamente. "Você é o instrutor-chefe, não é?" O desafio pairava no ar. Jackson estava encurralado. Recusar, e ele perderia a face diante de seus alunos. Aceitar, e ele teria que se envolver fisicamente com uma mulher idosa o suficiente para ser sua avó. De qualquer forma, a dinâmica mudara inesperadamente. Após um momento de hesitação, a arrogância de Jackson se reafirmou. Seria uma oportunidade de mostrar aos seus alunos como lidar com uma situação constrangedora profissionalmente. Ele iria com calma com a idosa, demonstraria alguns movimentos básicos e, com firmeza, mas gentilmente, mostraria porque este não era o lugar para ela. "Tá bem", disse ele, seu sorriso confiante retornando. "Faremos uma rolagem de demonstração leve, 3 minutos, apenas para avaliar seus movimentos." Ele virou-se para a classe. "Todos liberem o tatame central, por favor." Enquanto os alunos formavam um círculo ao redor da área principal de treinamento, Jackson removeu seu distintivo de instrutor e o colocou de lado, fazendo um show de sua preparação. Edith posicionou-se calmamente no tatame, seus movimentos sem pressa, mas surpreendentemente fluidos para alguém de sua idade. "Vou com muita calma", anunciou Jackson alto, para o benefício de sua audiência. "Apenas posições básicas, sem finalizações." "Pronta, Sra. Simons." Edith respondeu, Edith Simons. "Estou pronta quando você estiver, treinador." A armadilha estava montada. "Começar", chamou Jackson, assumindo uma postura inicial tradicional. A sala ficou silenciosa, todos os olhos fixos no par em comum no centro do tatame. Jackson circulava lentamente, seus movimentos deliberadamente comedidos, uma performance de contenção para seus alunos que assistiam. "Vamos trabalhar apenas em algumas posições básicas", explicou ele em voz alta, claramente jogando para a plateia. "No Jiu-Jitsu, aprendemos a usar alavancagem em vez de força, o que o torna acessível a todos os tipos de corpos." E ele alcançou a manga de Edith, com a intenção de demonstrar uma técnica de agarre simples. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que muitos alunos discordariam mais tarde sobre a sequência exata. Quando a mão de Jackson fez contato com o kimono dela, Edith deslocou seu peso quase imperceptivelmente. Sua mão fechou-se sobre o pulso dele com uma firmeza surpreendente. Antes que Jackson pudesse processar o que estava acontecendo, ela executou um arrasto de manga perfeito, desequilibrando-o e forçando-o a dar um passo à frente para compensar. Era uma preparação de manual, e Jackson caiu direto nela. No instante seguinte, Edith caiu em uma posição sentada, suas pernas avançando entre as de Jackson, enganchando seu tornozelo. Simultaneamente, seu agarre passou da manga para a gola dele, puxando-o para frente enquanto seu quadril girava. O movimento foi fluido, preciso e devastadoramente eficaz. Jackson, pego completamente desprevenido, caiu para frente. Quando seus joelhos tocaram o tatame, Edith já havia feito a transição, garantindo uma posição de montada técnica que nenhuma mulher de 72 anos deveria ser capaz de alcançar contra um cinto preto em sua melhor forma. Um suspiro coletivo percorreu a sala. "Que diabos", começou Jackson, sua compostura rachando enquanto tentava recuperar o controle. Mas Edith já estava avançando para a próxima fase. Suas mãos moviam-se com eficiência praticada, estabelecendo agarres impossíveis de quebrar sem a técnica adequada. Jackson, ainda processando o que estava acontecendo, cometeu o erro de iniciante de empurrar contra ela diretamente, exatamente o que um praticante habilidoso preveria. A resposta de Edith foi imediata e impecável. Ela redirecionou sua energia, criando uma abertura para uma transição clássica de chave de braço. Jackson reconheceu o perigo tarde demais, tentando empilhar e passar, mas encontrando-se preso em uma armadilha perfeitamente executada. A finalização foi travada antes que ele pudesse montar uma defesa adequada. Seu braço estendido sob o controle preciso de Edith, a pressão aumentando constantemente até que ele não teve escolha. Tap. Jackson ofegou, batendo no tatame com a mão livre. Toda a troca durara menos de 10 segundos. O silêncio caiu sobre a academia. Os alunos ficaram congelados, boquiabertos de espanto. A mulher idosa acabara de finalizar seu intimidador treinador-chefe com uma sequência tão limpa que poderia ter sido filmada para um vídeo instrucional. Edith soltou o agarre imediatamente e levantou-se com surpreendente agilidade. Ela alisou seu kimono e fez uma reverência respeitosa a Jackson, que permaneceu ajoelhado no tatame, sua expressão uma mistura de choque e confusão. "Obrigada pela oportunidade de avaliação, treinador Jackson", disse ela calmamente. "Espero que isso aborde suas preocupações sobre minhas habilidades." Ninguém na sala fez um som.
O impossível acabara de acontecer, e todos testemunharam. Jackson levantou-se lentamente, seu rosto corado de constrangimento e confusão. O estúdio permaneceu estranhamente silencioso, os alunos atonitos demais para sequer sussurrar entre si. A imagem cuidadosamente cultivada de invencibilidade do treinador acabara de ser destruída em segundos. Quem é você? Ele finalmente conseguiu dizer, sua voz mais baixa agora, a zombaria completamente desaparecida. Realmente. Edith ajustou seu cinto calmamente. Eu disse a você. Edith Simons, cinto preto de segundo grau sob o mestre Takahashi. Um dos alunos mais velhos avançou, o reconhecimento surgindo em seu rosto. Espera, Takahashi, o Takahashi que treinou aqueles campeões nos anos 90. E você é aquela Edith Simons. Edith assentiu modestamente. Fui apenas uma de suas alunas. Uma de suas alunas, continuou o homem, excitação crescendo em sua voz. Você foi a principal competidora feminina dele. Lembro-me de ler sobre você em revistas antigas de artes marciais. Você não ganhou o campeonato regional do leste 3 vezes. Um murmúrio espalhou-se pela classe. A expressão de Jackson mudou de constrangimento para uma realização crescente. Isso foi há muito tempo, disse Edith simplesmente. Nunca busquei os holofotes. A prática em si sempre foi o que importava para mim. Jackson pigarreou, visivelmente lutando para recuperar a compostura. Seu orgulho estava ferido, mas anos de treinamento lhe ensinaram algo sobre humildade, mesmo que nem sempre a praticasse. Senhora Simons, disse ele, fazendo uma reverência formal. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Meu comportamento foi desrespeitoso e indigno de um instrutor. Edith reconheceu o pedido de desculpas com um leve aceno. Todos fazemos julgamentos baseados em aparências, treinador Jackson. É uma tendência humana natural. O que importa é a nossa disposição para revisar esses julgamentos quando apresentados a novas informações. Uma jovem com cinto roxo avançou. Senhora, aquela transição para a chave de braço foi incrível. Você estaria disposta a nos mostrar isso de novo? Edith virou-se para Jackson, erguendo uma sobrancelha em pergunta. Após um momento de hesitação, ele assentiu. Acho que todos nós poderíamos aprender algo hoje, admitiu ele, sua voz carregando uma nova nota de respeito genuíno, se a Sra. Simons estiver disposta. Pela próxima hora, o que fora planejado como uma sessão de treinamento regular transformou-se em uma masterclass improvisada. Edith demonstrou técnicas com uma precisão nascida de décadas de prática consistente. Seus movimentos não eram tão rápidos quanto outrora, mas seu timing e alavancagem eram impecáveis. O mais impressionante para os alunos era sua capacidade de explicar os detalhes sutis que tornavam cada técnica eficaz, o leve ajuste de ângulo que aumentava o controle, o momento certo de distribuição de peso, a importância da paciência nos momentos de transição. Jackson, para seu crédito, participou plenamente, fazendo perguntas perspicazes e ajudando a demonstrar posições quando necessário. Sua humilhação inicial deu lugar a uma apreciação genuína ao reconhecer a riqueza de conhecimento que Edith possuía. Em meus 44 anos de prática, explicou Edith enquanto trabalhavam em uma passagem complicada de guarda, aprendi que o jiu-jitsu não é sobre força ou velocidade. Essas coisas desvanecem com o tempo. É sobre entender princípios que nunca mudam, alavancagem, timing, equilíbrio e, mais importante, respeito pelo seu oponente e por si mesmo. Os alunos ouviram com atenção total, seu escárnio anterior esquecido. Algo raro e valioso havia entrado em seu dojo, e eles sabiam disso. Quando a aula terminou, a energia na sala havia se transformado completamente. Alunos que haviam rido da chegada de Edith agora se aproximavam dela com perguntas, cada interação tingida de um novo respeito. Ela respondia pacientemente, oferecendo insights sem condescendência, compartilhando seu vasto conhecimento generosamente. Jackson observava da borda do tatame, sua expressão pensativa. Quando o último aluno terminou de falar com Edith, ele se aproximou novamente. Sra. Simons, começou ele, sua voz livre da falsa confiança que caracterizara sua primeira interação. Gostaria de lhe oferecer uma posição aqui na elite. Edith ergueu uma sobrancelha, surpresa com a proposta. Temos várias aulas femininas e programas para jovens que se beneficiariam tremendamente de sua experiência, continuou Jackson. Seu conhecimento técnico é excepcional. Não vim aqui procurando emprego, treinador Jackson, respondeu Edith. Queria simplesmente encontrar um lugar para continuar minha própria prática. Jackson assentiu. É claro, você teria acesso total às nossas instalações sempre que desejasse, mas espero que considere compartilhar seu conhecimento também. Ensinar mesmo que apenas uma aula por semana seria inestimável para nossos alunos. Edith considerou a oferta. Não esperava esse desfecho quando passou pela porta mais cedo naquele dia. Seu plano era simplesmente encontrar um espaço onde pudesse manter sua prática,
manter seu corpo em movimento e, talvez, encontrar uma nova comunidade nesta cidade onde estava recomeçando. Vou pensar sobre isso, disse ela finalmente. Mas tenho uma condição se for treinar aqui regularmente. Diga, respondeu Jackson imediatamente. O dojo deve ser um lugar de respeito para todos que passarem por aquela porta, independentemente de sua idade, gênero ou aparência. Seus olhos sustentaram os dele firmemente. O que aconteceu hoje nunca deve acontecer com mais ninguém que venha aqui para aprender. Jackson assentiu, aceitando a repreensão gentil com uma graça surpreendente. Esse é um princípio que eu deveria estar defendendo desde sempre. Considere isso uma promessa. Enquanto Edith juntava suas coisas para sair, vários alunos fizeram uma reverência formal para ela, um gesto de respeito raramente oferecido a qualquer um além do instrutor-chefe. Vejo você na quinta, Sensei Simons, perguntou a jovem com cinto roxo, seu tom esperançoso. Edith sorriu. Quinta está ótimo. Ao caminhar para a saída, ela notou um pequeno grupo de idosos olhando curiosamente pelas janelas de vidro da área de recepção. Eles haviam testemunhado partes de sua sessão de ensino improvisada e conversavam animadamente entre si. A recepcionista que a recebera mais cedo se aproximou com uma expressão envergonhada. Senhora, há várias pessoas perguntando se oferecemos aulas para alunos maduros. Eles querem saber se você vai ensinar. O sorriso de Edith se aprofundou. Talvez esse novo capítulo fosse mais interessante do que ela havia imaginado. Diga a eles para voltarem na quinta, disse ela. Veremos o que podemos fazer. 3 meses depois, a Elite Martial Arts Academy havia passado por uma transformação notável. O que antes era principalmente um campo de treinamento para jovens atletas competitivos evoluíra para uma comunidade mais diversa e inclusiva. 2 vezes por semana, Edith ensinava o que ficou conhecido como a aula de fundamentos, aberta a praticantes de todas as idades e níveis de experiência. O foco não era na proeza atlética ou preparação para competições, mas nos aspectos técnicos atemporais do jiu-jitsu que Edith refinara ao longo de décadas. Surpreendentemente, essas sessões tornaram-se as mais frequentadas do cronograma da academia. Alunos mais jovens descobriram que treinar fundamentos sob o olhar atento de Edith melhorava dramaticamente seu desempenho em competições. Praticantes mais velhos achavam sua abordagem metódica acessível e eficaz, permitindo-lhes progredir sem risco de lesões. Mais significativamente, o próprio treinador Jackson participava regularmente das aulas de Edith, frequentemente servindo como seu parceiro de demonstração. Sua humilhação inicial deu lugar a um respeito genuíno e uma vontade de aprender com o profundo conhecimento técnico de Edith. A Sra. Simons esqueceu mais sobre distribuição de pressão do que a maioria de nós jamais aprenderá, ele disse certa vez a um jornalista de um jornal local que veio escrever uma matéria sobre a parceria de ensino em comum. Hoje, a academia estava sediando um pequeno torneio interno. Competidores de várias idades e níveis de cinto participavam, com Edith e Jackson CO julgando as lutas. Entre as divisões, Edith demonstrava técnicas-chave com a assistência de Jackson, explicando os princípios que os espectadores deveriam observar nas lutas seguintes. Notem como a alavancagem, não a força, cria a oportunidade de finalização, explicava ela ao público atento enquanto trabalhava lentamente uma chave de braço técnica em Jackson. Isso é acessível a praticantes de qualquer tamanho ou idade quando executado corretamente. Na área de espectadores, vários idosos observavam com particular interesse. Eles eram membros do que ficou informalmente conhecido como os cintos prateados, um grupo crescente de idosos que se juntaram à academia após ouvir sobre Edith. Ela mudou tudo, comentou um dos instrutores de longa data da Elite a um visitante que observava o evento. Não apenas para os praticantes mais velhos, mas para todos nós. Ela nos lembrou o que importa no jiu-jitsu. Do centro do tatame, Edith avistou um novo visitante entrando na academia, um senhor idoso usando uma bengala, parecendo hesitante, mas determinado. Ela sorriu, reconhecendo a mesma incerteza que sentira 3 meses antes. O treinador Jackson notou seu olhar e seguiu até o recém-chegado. Sem necessidade de incentivo, ele caminhou até o homem, cumprimentando-o pessoalmente e guiando-o até um assento com uma reverência respeitosa. Algumas lições, refletiu Edith, iam muito além das técnicas no tatame. Se esta história tocou seu coração, lembre-se de que as aparências podem enganar e a sabedoria vem de muitas formas. Você já foi subestimado ou testemunhou alguém sendo julgado injustamente? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias inspiradoras que nos lembram de olhar além da superfície. Deixe-nos saber de onde você está assistindo e qual parte da jornada de Edith mais ressoou com você. Até a próxima, lembre-se, o respeito é conquistado, não exigido. E a verdadeira mestria é demonstrada por ações, não palavras. A árvore mais velha da floresta frequentemente tem as raízes mais profundas.